Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Está começando agora mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sei que algumas pessoas gostam de chamar de videocast, mesacast. Não importa o nome que você dê, o importante é que é uma conversa deliciosa sempre com pessoas muito interessantes, em que nós vamos falar sobre diversos assuntos relacionados a diferentes aspectos e facetas da vida luterana, né? Ou se não é diretamente relacionada à vida luterana ou de pessoas luteranas, é relacionado àquilo que tem a ver com o universo geral do mundo em que a gente habita e mais permeado por um espírito crítico e otimista da alma luterana, vamos dizer assim. Então, se você está aqui, você já acompanhou, se você está chegando pela primeira vez, assista a essa conversa, assista as outras conversas que já estão aqui no nosso canal no YouTube. Para você que está nos ouvindo no Spotify, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já deixa aí o seu like, porque dessa forma as plataformas entendem que o conteúdo é relevante e vai disponibilizar para mais pessoas. E neste episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial. Foi minha professora no tempo da graduação, de um componente que eu acho que eu me dediquei bastante na época, né? Que é a nossa querida professora Marie-Anne Wangenkran. Oh, acertou bem o nome, Muito parabéns. Marie, seja muito bem-vinda. Que bom estar aqui, fico muito feliz. E eu acho que assim, vai ser um momento muito especial, porque é muito... A gente estava conversando um pouco antes nos bastidores de como a tua história de vida, né, e a história da tua família acaba se confundindo com a própria história da Faculdade Zeste, né, e com o legado e toda a trajetória do curso de teologia aqui da Este, né, e eu acho que resgatar essa memória e falar um pouco sobre as especificidades do seu trabalho, de como ele reverbera aqui na Este, é muito importante para nós. Então, nesse sentido, a gente fica muito feliz que você tenha aceitado esse convite. Agradeço a honra de ser convidado para isso. Muito bem, Marie. Então, vamos começar assim um pouco de trás para frente. A tua especialidade é língua hebraica, né? São línguas bíblicas, especificamente o hebraico. Como surgiu esse teu interesse pela língua hebraica? Bem, isso tem uma longa história. Eu acho que começou, na verdade, plantada pelo meu pai, que tinha uma afeição pelo judaísmo, né? Ele fazia o Seder do Pesach com os estudantes, com quem ele convidava várias vezes, né? Então começou ali, tenho certeza que começou ali. E depois... Não, você disse ele fazia o quê? O Seder do Pesach. Pesach, vamos que é explicar a Páscoa, essas coisas. A Páscoa judaica. Então eles têm uma refeição especial para, de fato, o dia de celebrar, assim, a Pesach é a saída, quando eles saíram do exílio, né? Então, e também a salvação lá justamente dos egípcios, quando foi colocado sangue nas portas e tudo mais. Então, eles têm uma celebração bem especial, regular, todos os anos. E a nossa Páscoa cristã deriva disso aqui, porque Jesus estava celebrando o Pesach, estava celebrando aquela refeição junto com os discípulos, quando ele se disse... Esse pão agora, né, é a nova aliança, o sangue
Então, ele transformou, ele ressignificou os símbolos do Pesach, a ceia do Pesach para a ceia da salvação. Então, esse e o pai fazia sempre essas refeições lá na nossa casa. Com estudantes? Com estudantes, com docentes que quisessem participar. A nossa casa sempre é uma mistura de estudantes e docentes, e muito mais estudantes do que docentes. A minha ligação é sempre com os estudantes. Tá, e quais são, assim, tirando a questão teológica, né? Mas quais são as semelhanças e as distinções da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, assim, em termos de rituais, assim, de processos rituais, de comensalidade? O que tem de aproximações? E eu sei que hoje em dia é muito comércio relacionado, então tem coelhinho de chocolate, tem ovo de chocolate, tem essas coisas todas. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, né? Mas assim, pensando assim no contexto original, a partir daquilo que teu pai fazia, então, também, quais eram essas aproximações, semelhanças, diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã? Bem, a Páscoa judaica tem o pão e o vinho, que eram itens cruciais no judaísmo. O pão, né, representa a vida, alimentação, mas muito mais do que isso. E o vinho, e eles sempre usam vinho. Na verdade, não. Na sinagoga eles estão usando suco agora também. Mas o vinho representa duas coisas. Representa o fruto da videira, que é vida também, abundância frutífera. Isso vem lá das origens pastoris, origens agrônomos e coisas onde a vida abunda, né, pelas uvas, pela videira, e o vinho é símbolo de alegria e de vida. Mas o vinho também representa a libertação. Então, o vinho representa o sangue do cordeiro que foi passado nos portais dos judeus no Egito, quando estavam preparando para fugir, para sair do Egito. Então, esse simbolismo, o pão da vida e o vinho também vida, né, e salvação, são esses básicos que é trazido para a nossa ceia cristã, onde Jesus se faz nosso pão, se faz o sangue da vida, o sacrifício, o cordeiro que foi sacrificado para colocar sangue nos portais, agora é o Cristo, né? Ele é o cordeiro sacrificado. Então, nós temos isso em comum, e são o básico em comum. O resto da ceia do Pesach inclui as ervas amargas, relembrando das amarguras da vida difícil dos escravos, né? Que tipo de ervas, assim? Bem, se usa, por exemplo, a rúcula, né? Ou ervas amargas. E isso tudo na mesa, assim? Tudo na mesa, né? E daí, eles têm o hábito de ter ovelha junto também, né? Também representando o cordeiro. Ovelha, o cordeiro. Hoje em dia, essa refeição é de família. As famílias celebram isso e daí convidam gente para celebrar junto. Hoje em dia, continuam celebrando nas casas, mas também tem celebração na sinagoga. E na sinagoga eles não usam necessariamente a carne de ovelha, mas tem um osso ali, tem coisas para simbolizar essa original, né? E então, nós não temos essa ceia no cristianismo, mas temos os elementos fundamentais, que são o pão e o vinho. E isso representando a salvação e a vida plena, né? O vinho, vida plena. Isso é uma coisa básica, né? Então, é a vida plena que deve ser para todas as pessoas. E, então,
na tua casa, durante a infância ou juventude, o teu pai fazia esse tipo de celebração e convidava também estudantes, né? E como é Isso. que era lá? Era assim, que pão usava? Ah, Como é que é? Eu tô pois puxando as é. coisas de memória agora. Mas meu pai usava o pão sírio, né? Aquele Uhum. pita Ah, sim. redondo, porque é para ser também, na verdade é para ser matzah, que é pão sem fermento, né? Quando nós fazíamos com a casa matriz, essa ceia aqui com os estudantes, depois, agora, comigo e coisa mais, Tu eles continua faziam... fazendo isso? Não, agora parou De- desde antes da da pandemia? pandemia, Hum. mas a casa matriz fazia um pão sem fermento, um matzah maravilhoso. Teoricamente, talvez não é para ter gosto bom, mas tinha um gosto muito bom. Mas com a ceia na nossa casa, como adolescente, porque eu passei toda a minha adolescência aqui na esta minha casa, segunda casa, vamos dizer. Meu pai assava ovelha, e daí tinha o pita, e tinha as ervas amargas, a gente tinha vinho, daí colocava a mesa, e a gente fazia o ritual, tinha toda uma liturgia, né, que a gente fazia, e isso daí a gente passou para fazer aqui também depois. Mas então ele tinha todo um ritual para ajudar os estudantes a relacionar e ver essa ligação da nossa fé com o judaísmo, né? Muito Essa interessante. é a Tá, e de base. lá surgiu o teu interesse pela língua hebraica? Olha, eu Como é que acho que foi? sim, né? Eu imagino que sim, porque Deus age de maneiras muito interessantes. Eu adorei aquilo que meu pai Aham. fazia, sempre estava lá participando. E depois eu fiz um semestre de teologia e depois eu fui estudar nos Estados Unidos, mas antes eu fiz um semestre de teologia aqui, voltei e fiz outro semestre de teologia aqui na ES, e nisso aí eu também tive que fazer, então, hebraico e grego, e eu fiz exegese, e o hebraico foi dado pelo professor Martin Folkman, ele foi o meu professor, e eu acho que ele semeou, de fato, a questão da língua mesmo, né? Aham. E ele, então, a partir dele, das aulas dele, criei um fascínio pelo hebraico. E daí isso foi sendo aprimorado. Quando eu fui, daí eu estudei e fiz a linguística nos Estados Unidos, e eu comecei com teologia aqui, depois fui para os Estados Unidos, e lá você não precisa fazer vestibular para cada curso que você quer fazer. Fui experimentando sociologia, psicologia, fiz teologia aqui, e eu pensei, não, essas áreas vão entrar muito a fundo com o ser humano, e eu vou entrar em estafa imediatamente, porque eu já me envolvo com o ser humano automaticamente. Então, Aham, sim. fazer isso, o meu trabalho, não vai dar certo. Daí eu adoro línguas, então eu fui para a linguística, aí me achei lá. E a minha língua de referência que eu escolhi foi hebraico moderno lá. Hebraico moderno. Daí, porque lá para fazer linguística você tem que ter uma língua que você foca, assim, de estudo, que você quer focar mais, assim, a tua ênfase, né? Então eu escolhi hebraico moderno. Então, isso já deriva das minhas aulas aqui da EST, que era a Escola Superior de Teologia naquele tempo, né? É. 1976, Eu 5. acho que era faculdade de teologia, Faculdade de Teologia. Faculdade, muitos nomes. Então, começou lá, e daí eu fui aprimorando, eu fiz um intercâmbio em Israel, por 3 meses, morei num kibbutz lá, e aprendi bastante músicas em hebraico lá, com os kibbutzim, com as pessoas que moram nos kibbutz, com os kibbutzniks. O que são kibbutz? Kibbutz são
as coletividades cooperativas, é mais do que isso, né? Onde, especialmente a partir de 1948, quando o pessoal voltava para Israel, eles conseguiram transformar, vamos dizer, fazer a sua sustentabilidade lá a partir desse coletivo, onde todo mundo morava junto, comia junto, criava as crianças tudo em comunhão lá. Então, hoje em dia ainda tem os kibbutz, e eles são, né, focados em diferentes áreas da economia, da sociedade. O meu kibbutz era um kibbutz kosher, que significa puro, vamos dizer, o kibbutz não, tinha hotel lá que era kosher, para as pessoas que realmente seguem todas as regras do judaísmo ritualístico, né? Não pode misturar carne com leite, essas coisas assim. Mas o meu kibbutz também tinha plantação de pêssego, tinha várias coisas dentro do kibbutz. Eu trabalhei nos pêssegos, eu trabalhei no hotel, trabalhei na cozinha do hotel. E lá foi muito interessante, uma experiência, porque era um hotel kosher. Então, você tinha que cuidar, nunca colocar o utensílio que usou para leite na pia da carne, nunca vice-versa. E os ovos tinham que ser cuidadosamente quebrados, porque não podia ter um pinguinho de sangue dentro, porque significa fertilizado, daí você está usando um ovo fertilizado. Então, eu estava lá quebrando os ovos com muito cuidado, e veio o chefe Mor, veio Maria, por que está demorando tanto para quebrar? E vocês disseram que tem que cuidar dessas coisas. Isso só quando o rabino vem cuidar. Então, a gente vê que todas as religiões têm as inconsistências, as incoerências, né? Isso, por mais que a gente queira ser perfeita, não existe. Sim. Mas foi uma experiência bem... Isso eu lembro, eu tenho dificuldade com memórias, mas essas coisinhas, isso aí eu lembro ainda. Nossa, acho que é interessante porque, tipo assim, então, esses 3 meses foram extremamente imersivos, né? Ali é quando a gente respira a cultura, respira os hábitos, as sutilezas linguísticas, vamos dizer assim, né? O Seder celebrado em comunhão com toda a comunidade, né? Assim, do jeito que eles fazem, foi bem, bem legal. Eu era muito tímida com 22 anos ainda, curioso, mas eu ficava mais com os intercambistas mesmo, os estrangeiros. E a última parte do meu intercâmbio, eu fiquei no café lá, no lugar onde se mesclava todas as pessoas, tanto os moradores do kibbutz como as pessoas estrangeiras se juntavam lá e eu servia o café, as bolachas, etc. Aí. Se eu tivesse ficado naquele ambiente, todo o meu intercâmbio, daí eu teria aprendido bem o hebraico moderno, porque daí tinha o pessoal conversando lá e eu escutava. Fora eram outros idiomas daí, né, nesse espaço. Exato, de espanhol, inglês e tudo mais. E tinha algum, assim, durante esse período, ou outros que tu estiveste lá, teve, assim, alguma dificuldade relacionada, assim, a questões de gênero? Eu não me lembro disso. Não foi impactante, vamos dizer assim. Então tá. Que bom, né? E o hebraico moderno, ele é muito diferente do hebraico bíblico? Não, isso que é o fascínio do hebraico para mim. O hebraico moderno é baseado totalmente no hebraico bíblico. A estrutura gramatical, muito do vocabulário, né? A fala. Tem, obviamente, vocábulos, óbvio. Sim, porque tem um espaço de tempo, né? Mas eles tentam, o que é interessante, eles tentam usar conceitos do hebraico bíblico, por exemplo, pensar, hashav, né? O verbo pensar. A partir desse verbo, eles criaram a palavra... Criaram, não. O particípio desse palavra é machshav, que faz pensar. E esse é o nome para computador.
algo que pensa. Interessante. Então, eles usam a base para criar outros vocábulos modernos também, mas também emprestam de inglês e de outras Daí línguas. tipo uma transliteração? Como é que... Supermarket, né? Se você Aham. lê, você vai conseguindo soletrar. Mas o hebraico moderno é uma anomalia dentro das línguas, né? Que realmente foi resgatado o hebraico bíblico para criar o hebraico moderno. Isso é interessante. E se você só souber hebraico bíblico, você não vai passar fome nem sede em Israel, porque você consegue conversar. Se comunicar tranquilamente. Só que eles vão te achar assim meio ET, né? Que nem falando Camões aqui no Brasil, né? Mas vão entender. Tá? E a pronúncia é parecida das palavras? É um pouco diferente? Como é que é? É parecida, só que eles falam bem rápido, né? Mas a pronúncia, né? Você convivendo, imergindo lá dentro, estando junto, você pega rapidinho. Porque as pronúncias são basicamente iguais. Tem né, sotaques de diferentes etnias e coisas assim. Dois principais, né? Tem o Ashkenazi e o Sefardita. Então, o Ashkenazi são aqueles que vêm dos países europeus, alemães, etc. Então, você tem o Yiddish, que é o alemão com o hebraico misturado juntos, e tem o Sefardita, que é dos países latinos, que daí Sefardita é tipo espanhol com o hebraico juntos. Esses são os dois principais... Principais, mas tem vários. Aham. E em termos de grafia, é muito diferente? Eu sei que na Bíblia é uma grafia impressa, né? Então ela é estilizada, é uma fonte, né? Para livros, para jornais, etc., eles usam essa grafia. A mesma da bíblica? A mesma, totalmente. E só para o povo israelense de fala original hebraico, eles não usam a pontuação, aqueles pontinhos e sinais que é tão complicado, os sinais vocálicos. Eles já não usam de novo, como no original. Assim, no original não tinha esses sinais. Hoje em dia também não tem. Mas o povo aprende também isso simultaneamente com o outro. E para as coisas que é para os estrangeiros, eles colocam a sinalização vocálica. Ah, tá. Então, com certeza, se você sabe hebraico bíblico, não tem como tu não conseguir ler nada assim. Exato. Porque uma pessoa nativa, ela consegue identificar que determinadas combinações de consoantes formam um determinado som. Exato, exatamente. Tem uma grafia, como é que eles chamam? Manuscrito. Curvo, que é bem diferente do impresso, né? Então, que eles usam para escrever entre si, mas para coisas impressas, eles usam a outra grafia. E nesse aprendizado da língua hebraica, o que tu considerou mais desafiador, assim? E o que foi o mais gratificante? Aí você agora está me pegando uns 50 anos atrás. Eu não me lembro, que não foi impactante o suficiente para eu me lembrar de ter grandes dificuldades. Não foi traumático, vamos dizer assim. Tá. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que são traumatizadas. Meu pai foi traumatizado com o hebraico, porque quando ele teve que fazer hebraico, era uma pessoa muito militar, muito rígido, muito rigoroso, e isso foi totalmente contra... Tira a paixão, né? E ele, antes de morrer, uns anos antes, ele começou a estudar pela gramática que eu traduzi, tentar resgatar o hebraico de novo, né? Ele teve trauma, muita gente teve trauma, dependendo do jeito que foi ensinado. E a minha motivação, quando eu comecei a ensinar, de fato, o hebraico como a professora titular, era de ensinar hebraico de uma maneira que não causasse trauma. Era
no mínimo isso, que a pessoa saísse, talvez não sabendo hebraico bem, mas não tivesse trauma da língua. Aham. Eu acho que eu estou conseguindo fazer isso, pela maioria, mas o que eu acho que o fascínio pelo fato de ser uma língua resgatada, original, né? E ser uma coisa que relacionado com o judaísmo do meu pai e a música é absolutamente maravilhosa. Então lá no kibbutz eu aprendi muitas músicas, porque eu Músicas gosto populares, músicas bíblicas. populares Aham. também e bíblicas, mas né, os dois. E é fascinante. Eu lembro de algumas que tu ensinou, e isso que faz um tempo que eu fiz a graduação, mas, tipo, tinha uma que era Koldodi, 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 Inezeba. Ah! É, eu ainda ensino, porque é O sempre meu uma amor turma que desce nova, pela montanha, alguma coisa vem assim, não é? correndo pelos montes, saltitando pelas, exato, Ah, montanhas, exato. A voz do meu amor. a voz do meu amor, Eis é que este verdade. vem, Aham. Essa era correndo. uma música popular. Não, É é uma bíblica. música do canto de Aham. canto. Como é que é? Do Shir livro de Hashirim, cânticos. do O livro de Cântico dos canto. Cânticos. Exatamente. Esse é um canto desse livro. Então, é bíblico, mas é Aham. cantado, né, Tá, folcloricamente então, também. Mas por é exemplo, bíblico. o livro, o Cântico dos Cânticos, né? Ele, pelo próprio nome, a ideia é todo ele. Como é que é? A Bíblia toda pode ser musicada. Como é que é isso? Essa questão da música com o idioma hebraico e com a memória. Como é que funciona isso? O texto bíblico, depois que foi instituído os sinais vocálicos e os acentos e tudo, tem acentos que são usados para dar melodia ao texto. E o canto era usado para cantar o texto, né, do Antigo Testamento. Porque é sabido, e eles usavam isso muito, o canto projeta mais do que a fala. Uhum. Então, você tem todo o texto pode ser cantado. E os anciãos, ainda judeus hoje, tem eles, especialmente os ortodoxos, eles cantam esse texto na forma que conseguem, né, tem várias interpretações de melodias. Eu tenho um CD que o André Lichler me deu, que eu uso sempre. É uma interpretação dos acentos, mas tem várias interpretações. Mas, então, os anciãos ainda cantam esses textos nas suas reuniões, que são fechados para eles, coisa assim. Uhum. Mas eles ainda... Então, isso é tudo... Tem sinais, hoje em dia, quer dizer, desde que foi instituído sinais e tudo, 1000 anos depois de Cristo, esses sinais indicam as melodias e os sinais são usados para outras funções também, mas para a melodia também. Muito bem. E dizem que eu fiz a sessão curiosidades, né? Eu tô aqui aproveitando e fazendo a sessão curiosidades. E Jesus falou aramaico, dizem, Sim, né? Qual é a diferença do aramaico para o hebraico? Mais ou menos como o português e espanhol. Ah, nesse nível, assim, são... Tem coisas diferentes, até gramaticais, o artigo fica atrás em vez de na frente, que nem no hebraico. O pronome relativo é diferente. Várias diferenças. A grafia é igual, né? A vocalização e tudo é igual. Algumas coisas das pronúncias eu não sei bem. Eu fiz um semestre só de aramaico, então isso eu não lembro muito. Tem muitos trechos na Bíblia que tem aramaico? Não, assim? Não tem muito. Tem Daniel, tem Esther, e tem em alguns outros
não textos completos, né? Mas, por exemplo, Daniel e Esther têm mais trechos longos de aramaico mesmo, né? Por exemplo, na sinagoga, eles misturam, eles têm umas partes das orações, dos cantos lá, especialmente a parte litúrgica de memória dos mortos, é aramaico. Uhum. E o resto hebraico. E vão de um para o outro, assim, Mas como se assim, fosse a mesma coisa, né? uh-huh. Mas não é a mesma coisa, não. Mas dá para se entender como um dialeto ou é mais que um dialeto? Não, é mais. É outro idioma, praticamente. O aramaico foi tomando o lugar do hebraico, quer dizer, eles foram desenvolvendo meio que juntos, né? E aos pouquinhos o hebraico foi sendo usado só nos templos, na sinagoga. O aramaico foi se tornando a língua popular. A língua da fala comum do povo da rua, né? Então, mas tem um desenvolvimento paralelo simultâneo, só que o aramaico ele seguiu foi até hoje? O aramaico, agora eu não me lembro, tinha pelo menos um grupo, eu não me lembro onde, que ainda estava falando aramaico, mas não tem muita gente falando aramaico ainda. Meio que o hebraico padronizou, vamos dizer assim. Como eu disse, eu acho que tem algumas pessoas ainda, grupos de pessoas que falam aramaico, mas são bem poucos comparados com quem fala hebraico, que é, né, o povo judeu em todo lugar do mundo tenta falar hebraico. Muito bem. E então, voltando agora, né, depois desse Quem desse sabe percurso, pro começo do começo, agora, como é que eu cheguei no Brasil? Quem sabe a gente faz Porque isso. eu não sou original do Brasil. Você nasceu em Dubuque? Dubuque, Iowa. Eu falei bem português, né? Igual Red Bull, né? Como é que se fala mesmo? Dubuque. Como? Dubuque. Dubuque. É um nome meio francês, né? Porque tinha francês nos Estados Unidos. Iowa. Iowa é que região dos Estados Unidos? Bem no meio centro. Muito bem. O estado do milho. O estado do milho? Bem forte lá. Muito bem. E como é que foi o contexto lá, quando tu nasceu? Como é que era lá? O que fez a sua família vir para o Brasil? Como é que foi isso? Pois é, então meu pai estava estudando na faculdade de teologia lá. Em Iowa mesmo? Em Iowa. Qual é a principal cidade lá? Ou Dubuque tem uma faculdade de teologia? Não, Dubuque tem a faculdade Wartburg Seminary. A gente tinha intercâmbio com Wartburg muitos anos aqui, a Est com Wartburg. É onde a professora Wanda dá aula, não? Isso. Só que ela não dá no seminário, ela dá no Wartburg College. Tá. É uma cidade grande? O Dubuque é uma cidade razoável. Ela dá no Wartburg College, mas ela não está no Dubuque, ela está em... Outra cidade. Não me lembro onde é que ela está agora. Mas Wartburg Seminary fica em Dubuque. E é uma faculdade de teologia da ELCA, da Igreja Evangélica da América. Eles ainda usam a América como Estados Unidos, mas enfim. Dos Estados Unidos, na verdade, mas a sigla Evangelical Lutheran Church in America, né? A Igreja Evangélica Luterana na América. E então essa faculdade de teologia foi onde meu pai estudou, se formou, e daí estava terminando os estudos lá, e ele queria ser enviado. Ele queria ser missionário? Missionário, ou para o Brasil, ou para... Não sei se era Nova Guiné. Meu padrinho foi missionário em Nova Guiné. Mas, enfim, ele foi enviado para o Brasil pela Federação Luterana Mundial. Mas eu nasci lá na faculdade, enquanto ele estava terminando os estudos lá.
Então, eles eram estudantes pobres, né? A minha cama era uma gaveta num bidê, como é que chama? Num bidê? Não. Num Como é que armário. chama? Armário, mas não era armário, era Uma com cômoda. Cômoda. Nossa. Isso aí. Meu, que dificuldade. E então eles daí foram enviados para o Brasil pela Federação Luterana Mundial, vieram para o Brasil quando eu tinha 7 meses. Uhum. Então eu cresci aqui no Brasil, na verdade. Vieram. Na verdade, tá, mas o seu primeiro contato linguístico, voltando, foi com português ou com inglês? Os dois, porque meu pai e minha mãe foram bem... Porque assim, 7 meses de idade, né? Não, mas eles foram bem rigorosos em manter o inglês na família. Uhum. Deram esse presente que eu digo para todo mundo, se você tem um casal bilíngue, ensina a criança outra língua, por favor. Então, eles ficaram com o inglês, mas eu tinha português, sim, ao meu redor, cresci com os dois. Por isso, sou bilíngue, porque realmente os dois são, vamos dizer, nativos, assim. Mas o inglês um pouco mais, né? Aqueles 7 meses fazem uma diferença, né? O ouvido faz com que fique mais natural. Mas, então, viemos quando eu tinha 7 meses, primeiro para... Tu foi a primeira filha? Sim, eu sou a filha mais velha. E daí foram para Campinas fazer estudo de línguas, e depois foram para Curitiba, e o pai teve a missão de ser pastor universitário, né? Desde sempre. Ele era jovem, né? Assim, que quando ele veio para cá, assim, que idade ele tinha, assim, mais ou menos? Agora eu tenho que fazer os cálculos. 1924 para 1956. Dá 32. Por aí. Isso. Uhum. Então, ele trabalhou com os jovens, mas também na comunidade de Curitiba. Isso era um trabalho misto aí. E depois foi para São Paulo também, trabalho universitário lá com os estudantes 2 anos. Daí voltamos para Curitiba, ficamos lá um bom tempo. E daí, em 71, viemos aqui para São Leopoldo. Uhum. Então, aqui direto para a faculdade. Direto. Daí ele foi chamado para ser professor de clínica pastoral aqui. Então, ele que abriu as portas para a clínica pastoral, na verdade. E antes tinha já clínica? Como é que era? Tinha, eu acho que alguma coisa de aconselhamento. Eu não estou bem lembrado do que eles tinham de prática, mas tinham prática. Mas a metodologia de ensino de clínica pastoral, ele que inovou e fez uma coisa, né, assim, bem dinâmica, né? Levava os estudantes para IML, para os hospitais, para as prisões, onde tinha as prostitutas, para pessoas de rua. Levava estudante para tudo que é lugar. Como é que funcionava isso exatamente assim? Porque então tinha uma parte teórica e uma parte prática. Sim, exato. Daí eles faziam sempre debriefing, né? Ou isso, viu? Tô usando tipo um relatório. Estou usando em inglês. Debriefing existe em português. Enfim, faziam chegavam das experiências e daí a aula era falar sobre o que sentiam, o que passava pela cabeça, como foi, né? As impressões, isso tudo era bem trabalhado, né? Uhum. Especialmente as visitas para a IML, precisava sempre uma atenção bem especial, né? Porque tinha pessoas que reagiam muito forte vendo cadáveres sendo abertas e coisas assim. Nossa. Então... Tá, e qual que era a estratégia pedagógica dele nesse processo? Pois é, a estratégia pedagógica é de fazer os estudantes entrar no mundo real, sentir as dores das pessoas e ter essa experiência viva, pé no chão,
de pessoas fora da ES, para não você estar aprendendo prática na teoria só. E não sabendo como o ser humano reage em situações de vulnerabilidade, né? De rua, prostitutas, essas coisas, né? Então, justamente, o foco do pai era a prática, e isso era o jeito dele ser, desde sempre. Isso é uma das razões que ele não escreveu muito, ele não gostava de escrever. Ele começou o doutorado e parou, né? Ele não era acadêmico, que eu sempre digo que também não sou. E ele fez uma tese de mestrado, mas ele escrevia, assim, coisas soltas e mas nunca escreveu para publicar. Vamos dizer assim, ele escrevia muias coisas, ele lia muita coisa, sempre estava lendo também. Então, não é que ele não era acadêmico nesse sentido. Eram anotações, muito. assim. Fazia anotações, né? E lia, e assimilava, e passava a informação. Então, mas o foco dele era a prática. E a metodologia dele era realmente trazer a teoria para a prática, direto. Né? Tá, isso era 1971. Então, vocês vieram aqui daí para São Leopoldo, isso foi 56, 66, uns 15 anos depois, né? Desde que vocês chegaram. Sim, eu cheguei aqui com 15 anos. Então, e como é que foi aqui? Quando tu chegou aqui, foi fácil fazer amizades, por exemplo? Como é que foi a ambientação? Porque eu sei que vida, às vezes, de pessoa que é filha de pastor, tem os seus desafios, né? Tem a ver também com, às vezes, deslocamento da família, tem a ver com, sei lá, assim, na vida da criança, eu às vezes fico pensando assim, dependendo do quanto se muda, o quanto se altera, é uma rotina de você se refazer a cada novo ciclo em uma comunidade, né? Como é que foi isso para ti? Eu consegui, eu acho que sempre fazer amizades, algumas eu tenho até hoje, e foi, vamos dizer assim, eu não me lembro de ter sofrido muito. Nós, de fato, mudamos São Paulo, Curitiba, São Paulo, Curitiba, e depois viemos para São Leopoldo e ficamos aqui. Então, a nossa vida não é uma vida normal de pastor e pastora. Até porque o pai era pastor naquelas comunidades. Uma das coisas que o pessoal diz que lembram uma vez, quando eu já estava mais chegando perto da adolescência, que o pai tinha sempre estudantes em casa. Ele estava sempre na ativa, sempre... E dizem que um desses dias, quando ele ia ter encontro com os estudantes lá em casa, eu coloquei na grama, no quintal, uma placa dizendo: eu quero meu pai para mim. Então, alguma coisa, obviamente, né, o pai se dava muito, se doava muito, né, para as outras pessoas. Mas eu sempre digo, não deve ter sido tanto que ele não conseguiu realmente passar para nós uma segurança e um amor e um carinho, um cuidado, porque nenhum de nós três ficamos totalmente traumatizados contra a igreja ou contra nada disso. Né? Não se criou um filho ou filha, né? revoltado. Pelo contrário, né? Nós três, o Stuart foi mais, meu irmão do meio, foi mais para informática, essas coisas, mas ele estava envolvido, por exemplo, ele tocava numa banda, e essa banda foi convidada para participar do Encontro Nacional de Juventude nos Estados Unidos. Então, meu irmão também estava envolvido com juventude, com a igreja, né?
Então, o pai e a mãe deixaram. A mãe era firme, ela, né? Que nem a Charlotte disse, Marie lembra que a mãe fazia sempre. Ela era. A gente via ela fazendo muito mais meditações, orações, e ela era bastante envolvida com pessoas com deficiência, né? Ela até ganhou o prêmio Le da diaconia de Neuendettelsau, né? Do Wartburg Seminary, pela diaconia dela. Ela não era diaconisa, mas o trabalho que ela fazia, tudo era muita visitação, muito trabalho com isso. Então, meus pais eram muito envolvidos, ativistas. Meu pai é ativista também, né? Então, isso... eu me adaptei e sempre estive... Por exemplo, eu estudei no Sinodal e tive boas amizades no Sinodal, mas as amizades que me marcaram mais e que eu ainda tenho eram do IPT, do Instituto Pré-Teológico. Aqui, desse prédio que nós estamos filmando. Eu me relacionava com essas pessoas muito mais do que com o pessoal do Sinodal. E por que isso, assim? Por causa da relação com seu pai? Porque essas pessoas frequentavam sua casa? Bem, eles iam ir para a teologia, né? Mas isso, o IPT era antes da teologia, né? Era pré-teológico. Mas sim, eles eram mais envolvidos e tinham mais a ver com a teologia, mais a ver com a faculdade naquele tempo. Então, tinha uma relação muito mais íntima com a faculdade do que o Sinodal. E eu não sei. Eu acho que também porque eram pessoas mais simples. O Sinodal sempre foi da elite, né? E o meu pai não era da elite, mesmo que, sim, nós somos americanos e, sim, nós temos uma condição privilegiada. Tudo isso nós somos da elite. Somos, de fato. Mas nós sempre, os meus pais sempre estavam em ação com pessoas mais vulneráveis e com as pessoas mais marginalizadas e com, né? Então, com as pessoas diferentes. Por exemplo, na nossa família nunca entrou a questão de racismo, de discriminação LGBT, essas coisas. Isso simplesmente, todas as pessoas eram especiais e a gente acolhia todo mundo como igual. De fato, os melhores amigos, né, são homoafetivos. Então, isso sempre fazia parte da nossa família. A gente foi ajudou criado... na construção da personalidade, Exatamente. identidade. A gente foi criado que todo ser é especial e igual e a ser valioso, né? Então, o pai e a mãe trabalhavam muito isso. Trabalhavam, não, simplesmente eram pessoas que acolhia todas as pessoas. E seu irmão e sua irmã nasceram aqui no Brasil? Sim, em Curitiba. Logo ali em Curitiba daí. Sim. Meu irmão ele já é falecido, Stuart, mas ele tinha 1 ano e 9 meses de diferença de mim. E daí a Charlotte, 5 anos de mim. Então, a Charlotte trabalha aqui como massagista e ele ficou aqui trabalhando na informática, depois mudaram para Curitiba. Então, ele faleceu lá muito cedo, mas... Então, a gente... éramos nós 3. E como é que foi, assim, a atuação do seu pai aqui durante a trajetória aqui da história da escola... Agora Escola Superior de Teologia, agora é Faculdade Zeste, né? Mas da época da Faculdade de Teologia, assim... Falaste do aconselhamento pastoral, né? Sim, dessa atividade, mas que outras inovador, atividades? E ele também foi um dos impulsionadores junto com Gay Cartford, que era músico, né? Da Elca também,
Também estava aqui? Ele estava aqui no Brasil, mas trabalhava mais com os países latino-americanos de fala espanhola. Mas ele e o meu pai trabalharam muito na inovação litúrgica aqui na ISLB. Uhum. Antes de vir o Nelson Kirst e o Romeu Martini, Uhum. o meu pai e o Gay Carter já estavam plantando sementes de inovação, músicas mais brasileiras, dinâmicas, uma liturgia mais interativa, né? Meu pai gostava muito de concretitude, né? As coisas, e ele adorava a liturgia. Então, antes de realmente ter professor de liturgia, porque a profissão dele é de aconselhamento pastoral, mas ele, junto com isso, né, fazia liturgia, estudou liturgia e tudo mais. Então, isso também era uma paixão dele. Então, ali que eu digo, eu me identifico muito, desde sempre aqui na minha adultez, vamos dizer assim, trabalhando com a parte da espiritualidade aqui da EST, junto com o pastoral. Eu sempre estava muito mais junto com isso do que de qualquer outra área aqui na EST. Né? E isso tem a ver com essa influência do pai, porque ele também estava muito junto. A gente lutou para manter as meditações aqui da EST pelo menos uma vez por semana, né? Porque como que é o culto que existe culto. toda semana? Mas antigamente era todos os dias, né? Tinha meditações. E isso foi... Assim, no início tinha um espírito de seminário, né? Eu acho que eu peguei bem assim a transição do seminário para faculdade, vamos dizer assim, né? Porque a gente morava, praticamente todo mundo do primeiro ano, às vezes segundo ano ou outros anos, morava na instituição, aí tinha um refeitório, né? Eu lembro que a gente tinha quase que o bife contadinho, assim, para as pessoas. Às vezes tinha um sobrando, os pratos, assim, né? Já feitos. E depois com essa mudança da instituição, né, virou aí... Deixou de ter refeitório, né? Começou a ter restaurante, essas outras coisas. A partir de lá, assim, mudou a dinâmica do seminário para a faculdade. Exato, mudou totalmente. Mas sim, era, né, as pessoas docentes todas viviam nas casas aqui. Então, a interação que a gente tinha entre estudantes e docentes era muito mais. Tu sente saudade desse tempo? Muito. Né? Porque meu pai fazia... Nossa casa era o lugar de encontro, as festas de aniversário, todos os docentes faziam festa de aniversário onde vinham estudantes e docentes juntos, sempre. Né? Não tinha essa separação, essa distância. Né? E, especialmente na nossa casa, fazia muita festa. E o meu pai gostava muito de ter os estudantes aí. Então... A minha paixão também, né? Então, você está vendo, está tudo ligado. A minha paixão pelos estudantes vem... Eu cresci como adolescente entre os estudantes da EST, né? Os bailes que eu ia da EST. Então, né? Então, era... A minha vida, desde 71, é EST. 71 dá muitos anos. E aí, como é que foi tu escolher estudar teologia? Tu disse que tu experimentou aqui, aí depois tu foi para os Estados Unidos. Como é que foi esse processo? Pois é, justamente eu pensei que eu queria teologia. Então, quando eu me formei aqui do Sinodal, já fui o primeiro semestre logo para teologia. Direto? Quem faz Sinodal não precisa fazer IPT daí? Ou tinha que fazer também? Não, naquela época já não era, IPT não era critério. Né? Ainda existia, óbvio. Mas não era o critério para entrar na teologia. Mas eu nem me lembro o critério. Não me lembro de fazer vestibular. Não me lembro dessas coisas. Mas eu entrei. Eu fiz um semestre de teologia e daí eu decidi que eu queria... tentar estudar nos Estados Unidos. Também porque era praxe, filhos e filhas de missionários estudar. E a gente ganhava bolsa. Não era a ELCA naquela época, era a American Lutheran Church. Pagava tudo.
Era muito luxo naqueles tempos. Nossos filhos não tiveram esse luxo. Uhum. Pagavam tudo e era uma coisa meio esperada que os filhos voltassem e estudassem nos Estados Unidos. Então, eu segui esse rumo. O meu irmão e a minha irmã não seguiram esse rumo mais. Mas eu fui e daí eu tentei... Ah, tu foi sozinha? Bom, tinha os parentes todos lá, né? Sim, tinha os parentes lá. E a primeira faculdade que eu fui lá era uma faculdade da nossa igreja luterana. E Concórdia é uma faculdade não tão grande, bem família, e eles tinham todo um Tipo programa. como era o seminário aqui na época. Exato, todo um programa de acolhimento de pessoas que vinham do estrangeiro, né, de fora. Então foi assim aquele lugar perfeito para você ir se acostumando, né, com a realidade americana e tudo mais, porque eu não era americana. Tu era vista como estrangeira? Sim. Sim, porque eu não... Né, por exemplo, nós viemos aqui e daí só voltamos para os Estados Unidos 5 anos depois. A missão era assim naquela época. Viemos de navio e fomos de navio de volta. 5 anos, um ano lá nos Estados Unidos, depois mais 5 anos, e depois eles foram mudando para 3 anos, e daí 2 anos e 2 meses, uma coisa assim. Porque a gente sempre tinha que voltar para prestar contas, mostrar para as comunidades nosso trabalho, falar sobre o Brasil, etc. Esse era a parte de ser missionário. E esse tempo foi diminuindo de 5 daí para 3 para 2. Então, a gente conhecia os Estados Unidos daqueles períodos, mas não era, assim, uma vivência bem enraizada na cultura americana. Então, quando eu voltei para estudar lá, de fato, eu não me senti americana. Me senti brasileira. E então eu fui lá e depois de lá eles tinham um programa de intercâmbio urbano para as pessoas, porque muitas pessoas que vinham para essa faculdade vinham do interior, das áreas rurais e coisas, não tinham experiência urbana grande. Daí tinha um programa urbano, eu acho que isso eles pararam depois do tempo, porque perdiam muita gente. E eu sou uma. Eu fui para Chicago, daí ter uma experiência realmente pé no chão, a gente tinha envolvimento com a periferia lá, o que seria as favelas, não favelas, mas as áreas pobres lá de Chicago, trabalho com crianças e várias outras coisas, seminários a gente fazia lá. Depois daquela experiência, daí eu quis ir para uma faculdade maior. Daí eu fui para a Universidade de Minnesota. E lá que daí eu entrei mesmo na linguística. Lá que daí eu terminei os estudos. E daí lá eu também trabalhei, como muitos estudantes aqui trabalham, só que não tantas horas como os estudantes aqui fazem. Eu acho muito triste isso, porque se perde muito da vivência universitária, de todas as outras oportunidades culturais, porque precisa trabalhar para sobreviver. Enfim, eu trabalhei também, não fiquei sem trabalhar, mas no fim, eu estava trabalhando num projeto de mandar uma doação enorme que um pastor doou aí para ser doado para a biblioteca aqui. De livros? De livros. E essa coleção de livros foi colocado no porão da Luther Seminary, lá em Minneapolis. E lá, então, foi o meu QG, onde eu pegava o catálogo que tinha aqui e via os livros, escolhia, embalava, levava para o correio, mandava. Então, a maioria... Nossa, são muitos livros, então, que ele doou. Muitos livros. Uma boa porção de livros em inglês antigos aqui da ESA é eu que mandei para cá. Aham. E
quem estava trabalhando nesse porão, na área da informática naquele tempo, era o Alan. E ele tinha tido aula antes, quando meu pai estava fazendo o mestrado, de Dietrich Bonhoeffer juntos. Então, ele conhecia meu pai antes de me conhecer. Então, ele ficou curioso em saber do meu pai, e daí a gente saiu e... Enfim, em 6 meses... Fizeram um date? Saímos em dates. E em 6 meses a gente casou. Foi assim, uma coisa intensa. Foi... Deus escreve reto com linhas tortas. E aí vocês continuaram lá? Daí nós ficamos lá ainda... Isso foi em 1980, que nós nos casamos, e eu me formei em 1980. Daí o Alan queria ser missionário também, e queria vir ou para o Brasil ou para Canadá. Mas, enfim, ele queria sair dos Estados Unidos. E ele era rebelde da Missouri. Só que ele não era mártir da Missouri, só rebelde. Não, e daí saiu da igreja Missouri, e como a igreja American Lutheran Church só estava aceitando mártires como pastores. O que são mártires? São aqueles que eram perseguidos ou que tinham que sair, que não realmente não concordavam com o que estava acontecendo na Missouri, e a comunidade ou expulsava, ou, né, alguma questão mais séria, assim, né? E ele não foi, pelo contrário, a comunidade dele queria uma coisa mais ecumênica, e ele fez, especialmente numa celebração de Páscoa, isso ganhou a mídia, e ele foi repreendido fortemente, mas ele não foi jogado fora por causa disso. E não, aliás, não teve nenhuma reação, foi totalmente... E daí ele disse, não, essa igreja eu não quero. Essa denominação. E daí foi para Luther Seminary e fez biblioteconomia, e enfim. E agora, aproveitando, né, já que a gente trouxe o contexto da igreja Missouri, né? Ela a igreja luterana como um todo é forte nos Estados Unidos? Qual é o lugar que... Porque, tipo assim, se a gente vai comparar no contexto brasileiro, que é um contexto marcadamente católico, e agora também marcadamente evangélico, se a gente vai juntar assim, né? Mas predominantemente cristão, como é que... aqui no contexto brasileiro, os luteranos, a igreja luterana, melhor dizendo, as igrejas luteranas ocupam, sei lá, imagino eu, 1%, 2%, talvez, no seu conjunto, do conjunto da população, né, no Brasil. Lá nos Estados Unidos, como é que é isso aí? Qual é a porcentagem? Eu não sei falar da porcentagem. Mas assim... Sei que é uma igreja forte, tem um bom alcance, e tem uma boa incidência, por exemplo, também política, né? É uma igreja que, por enquanto, está sendo uma igreja bastante profética, que eu gostaria. Enfim. E a ELCA, então, a ELCA é uma junção da American Lutheran Church e Lutheran Church in America, que tinha essas duas, e daí eles se juntaram. E também o grupo que se desfez da Missouri, eu acho que também está junto nessa aglomeração aí. Então, a igreja luterana, mas eu não sei te dizer da porcentagem. Sei que é uma igreja forte, que tem um bom alcance em todos os estados nos Estados Unidos. Em diversas faculdades, pelo que parece, né? Só que eles também estão sofrendo, que nem aqui, tem várias fechando, vendendo os patrimônios. Está bem triste. Tem uma crise, assim, tu acha que tem uma crise institucional da igreja ou uma crise da educação nos Estados Unidos?
Como é que tu vê isso, assim? Eu vou dizer, assim, talvez o que me parece, né? Se a gente vai olhar assim, tem diferentes perspectivas quando alguém decide estudar teologia, né? Às vezes é falta de opção do contexto de onde vem, né? Às vezes é vocação, aquela vocação direta, né? De ter vida de igreja, respirar e tudo, né? Às vezes enfim, pode ser outras razões ainda. E tem também daí talvez um terceiro movimento é aquele que a igreja diretamente decide investir, né? Mas, então, no seu conjunto pensando nessa dimensão da vocação, tem aquelas pessoas que estão vinculadas de uma maneira mais direta à igreja. Agora, dentro do contexto educacional em geral, a gente consegue evidenciar, pelo menos agora, nos últimos anos, no contexto brasileiro, a impressão que eu tenho, eu digo impressão mesmo, porque eu não tenho nenhum dado, isso é uma sensação, de que está havendo uma mudança de paradigma do cenário da educação. Está vindo mais uma perspectiva mais técnica, mais pragmática, do que, sei lá, ficar 5, 6 anos numa faculdade, né? A gente vê uma crise também dos cursos relacionados à educação como um todo, as licenciaturas, né? Inclusive cursos gratuitos que não fecham vaga de instituições federais. Então, existe uma mudança de paradigma social, né? Nessa perspectiva, e dentro do contexto da igreja especificamente, existe a questão de missão, né? De estratégias de missão, de crescimento, né? Ou a visão da igreja em relação à sua própria comunidade de fé, né? Então, existem esses diferentes elementos. Como é isso nos Estados Unidos, assim, se a gente vê um esvaziamento do interesse das pessoas em estudar teologia, vamos dizer assim, esse interesse pode estar ou relacionado a uma questão de vocação, ou seja, hoje em dia existem muito mais possibilidades de outras coisas, né? Se antes, sei lá, fazer uma arquitetura, um jornalismo ou uma medicina era muito difícil por questão financeira ou etc e tal, hoje é mais acessível por bolsa, por cursos EAD e tudo mais, né? Então pode ser uma questão nessa direção, ou pode ser diretamente uma estratégia de visão institucional, né? Como é que tu vê isso nos Estados Unidos, esse crescimento gradual, mais forte, ou mais paulatino em relação à igreja luterana lá? Em termos de impressão, assim, qual o sentimento sim. que passa? Dados eu não sei. Uma coisa importante nos Estados Unidos, a teologia é sempre mas quase sempre uma segunda profissão. Ou é um estudo que você faz depois de ter se formado em outra área. Uhum. Você não vai direto do ensino médio para a teologia. Né? Então tem essa diferença. As pessoas que estudam teologia são pessoas que escolhem de fato depois de ter outras vivências, outras experiências. Então eles vamos dizer uma vocação tardia, uma vamos dizer vocação assim. tardia, né? De qualquer jeito eles já vêm mais maduros, não estão aí experimentando. Mas Já o vem trabalho porque não é quer. voluntário, ele é integral, como é que é isso? Sim, o pastorado? É. Sim, o pastorado é integral. E essa é uma das coisas que as comunidades como aqui também estão tendo menos recursos para pagar tempo integral. O estudo de teologia é caro ainda também. E a questão de bolsas, eu não sei como funcionam as bolsas, mas eu sei que os estudantes saem com dívidas enormes que as comunidades, por exemplo, rurais, não têm como pagar um salário que ele vai poder pagar daí as dívidas.
de volta. Uhum. Então, muitos dessas pessoas que se formam na teologia, eles não aceitam chamados para as comunidades menores, então eles ficam desatendidos, ficam sem... Por causa da falta de por recursos causa da da comunidade. falta de recursos da comunidade, e uma boa parte dos ministros e ministras querem lugares onde eles vão conseguir pelo menos ganhar o suficiente para pagar a dívida, né? Uhum. Então tem essa dificuldade enorme aí de questão de recursos também, né? E de vocação, eu não sei justamente isso, como a Elka está trabalhando as questões de vocação e eu realmente não sei como isso está funcionando. Uhum. Só sei que nos Estados Unidos é bem diferente daqui, que é um segundo curso, é uma segunda formação, não é como adolescente que você vai dentro para curso de teologia. É um mestrado já, não é um bacharelado. Você não faz bacharelado em teologia, você faz mestrado em teologia. Interessante. Não faz bacharelado em teologia. E, ok, muito interessante. Tá, mas voltando aqui para o nosso plot principal, lá desse contexto, então, dos Estados Unidos, tu te formaste em linguística, aí tu encontraste o Alan quando tu estava enviando livros para o Brasil. E aí vocês decidiram vir para cá. A tua família toda estava aqui? Sim, meus pais e meu irmão, minha irmã estavam aqui. Tá. Nós só temos o resto da família está nos Estados Unidos, mas o núcleo estava aqui. Uhum. E aí tu te formaste lá e decidiu, vamos vir para cá. Agora, o fato de eu poder voltar para o Brasil é outra obra da mão de Deus, assim. Porque eu tinha ido para os Estados Unidos, os meus pais e eu, só tínhamos o Registro Nacional de Estrangeiro, né, RNE. Então, nós éramos residentes permanentes, mas não cidadãos. Então, naquela época de eu sair para estudar, estava para poder sair, tinha que depositar 1.000 daquele dinheiro lá, brasileiro, que eu não me lembro qual moeda cruzeiros, que era. Cruzados e... não sei o enfim. que. Da qual você ia ganhar de volta, mas sem juros, sem nada. E quando você voltasse. Naquela época de inflação, então, sobrou nada. Então, e isso era exigido de todos, de nós estrangeiros, mas também dos cidadãos. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, daí quando eu voltei para visitar meus pais, eu voltei como turista. Eu não renovei o meu registro de estrangeiro. Significa que tu tinha 3 meses ou 6 meses. Para poder fugir porque eu não ia ficar, eu estava vindo para visitar, mas se eu voltasse como residente, eu teria que pagar quando voltasse para os Estados Unidos. Então, voltei como turista, então não renovei. Quando nós casamos, e daí... Então, se eu não tivesse casado com a Alan e ele não quisesse vir para o Brasil e a gente não tivesse vindo como missionário da Elka, eu teria tido muito mais dificuldade de voltar para o Brasil para morar. Porque eu tinha perdido... Mesmo estando sua família aqui. Porque eu tinha perdido o registro de estrangeiro, de residente permanente. Mas como eu vim com a Alan... Daí esse processo tudo foi refeito e a polícia diz, mas você já está cadastrado. Como é que você estava? Enfim, a gente conseguiu, de alguma maneira milagrosa, entrar e foi porque eu vim com o Alan que eu consegui voltar para o Brasil. Então,
É isso que eu digo. Isso A foi... minha filosofia de vida, Deus escreve reto com linhas tortas. Isso foi em 1984, indo para 85. Então, a gente já tinha a Natasha, ela tinha 9 meses quando nós viemos para cá. Ela sempre queixava. Por que vocês não esperaram para eu nascer no Brasil, pô? Mas, enfim, vamos seguir o ciclo. E começamos todo o ciclo de novo. Assim, diferente, mas de novo, aqui na Este. E aqui ficamos, e aqui estamos desde lá. Então, em 99, nós nos naturalizamos por pressão da nossa filha. Se nós vamos morar aqui no Brasil, nós vamos votar aqui no Brasil, nós vamos nos tornar cidadão aqui no Brasil. E faz sentido. Então, nós somos binacionais. Não só bilíngue, mas binacionais. Muito bem. E como é que foi esse retorno? Teu pai continuou trabalhando aqui na Este até que ano? Ele se aposentou em 93. E aí, depois, e tu chegaste na década de 80, aqui, tu e o Alan. 85, e tu vieste, vocês vieram como missionários, né? Sim, da Elca. E como é que foi essa transição para trabalhar na Este? Porque vocês vieram como missionários para trabalhar na Este? Sim. Direto? Sim. Por quê? Porque naquela época a IACLB já era autossuficiente em ministros. E então, para vir como ministro comum, não tinha mais vaga. Mas se tinha alguma habilidade especial, uma especificidade... Tipo biblioteconomia, linguística... mas mais Não, eu não contava. Biblioteconomia, ele tinha, e a biblioteca estava precisando de um profissional para a biblioteca. Então, o Alan veio aqui como bibliotecário, mesmo como pastor também, mas bibliotecário foi a maneira que a gente entrou aqui na ES e na IACLB aqui dentro. E como é que surgiu diretamente para tu trabalhar com hebraico daí, né? Bem, daí então foi o Milton Schwantes, foi a pessoa a quem eu devo estar, a quem eu devo estar aqui na EST. Ele me chamou porque ele, né, ficou sabendo que eu canto hebraico e coisas assim, e ele ficou de ensinar hebraico aqui porque tinha saído o professor, e daí isso foi colocado em cima dele, assim, e ele pediu ajuda daí de mim para fazer as aulas mais dinâmicas, ensinar cantos. Ele queria ensinar hebraico do jeito paulo freireano, a gente experimentou, mas não foi totalmente sucesso, mas pelo menos o pessoal saiu cantando hebraico. E eu fiquei junto nas aulas com ele, ajudando nos exercícios, ajudando os estudantes, dando reforço, e eu aprendendo o tempo todo. Então, eu não fiz curso de hebraico mesmo. Eu fui aprendendo primeiro com Milton, depois com, eu não me lembro a ordem, mas com Erich Doberan, com Nelson Kilp, com Cláudio Moltz. Então, eu fui assimilando metodologias e conteúdo, aprendendo o hebraico, em prática, ensinando. Né? Tem o tronco do hebraico, que é o piel, que é o intensivo. E o verbo que eu gosto de usar para mostrar a diferença é o verbo lamad, que significa aprender no tronco básico, e no intensivo significa ensinar. Para poder ensinar, você tem que aprender intensivamente. Então, eu uso esse exemplo. E foi assim que eu fui me metendo como auxiliar com esses professores o tempo todo. Fui sempre participando de todas as aulas, estando junto, como assistente voluntária, ensinando os cantos, etc. E daí, o Cláudio Moltz daí saiu e então pediu se eu quisesse ser professora titular. E eu aceitei. Não tinha editais naquele tempo, não tinha nada. Porque hoje em dia eu não entraria de jeito nenhum, né?
Mas tu é a referência praticamente em hebraico? Sim, mas eu não entraria, porque não tenho... Eu tenho agora mestrado, eu fiz em 2004 mestrado. Então, já teria esse requisito, mas eu não tinha uma formação específica só de hebraico, né? E nem pedagogia, nenhum dos dois. Eu fui aprendendo com esses mestres, pegando coisas boas e maneiras e exemplos e coisas assim. E depois, só depois, eu não me lembro que anos, eu fiz 2 módulos do curso de hebraico da Universidade de Jerusalém. Online, assim, né? Tinha professor, mas era ele lá em Canadá e eu aqui. E eu fiz os últimos 2 módulos que tinham, os 2 mais avançados. Então, eu tenho certificado, só para a AES ficar tranquila. Eu tenho certificado de curso agora. Mas eu fui aprendendo hebraico fazendo. E o processo de tradução do Paige Kelly? Isso o Alan me ajudou um monte. Ele que viu a gramática lá no Luther Seminary, ele disse, Maria, essa gramática me parece muito interessante. E até porque o autor tinha estado 7 anos aqui no Brasil, na Igreja Batista. E ele elaborou essa gramática, depois falando com ele, eu tive contato assim com ele e tudo. Ele elaborou a gramática pensando nos estudantes brasileiros. Então, o Alan disse, olha, isso seria muito legal. Muito interessante. E eu topei e a AES topou. Eu acho que é um dos livros mais vendidos, assim. Não sei se... O top da editora por muito tempo agora. Mas a AES topou, então eu traduzi, o Alan fez toda a diagramação, porque naquela época não tinha... todas as fontes, era complicadíssimo. E até agora, para fazer mudanças na gramática, não é muito fácil, eles têm que remanejar as fontes e não sei, toda a tecnologia que vai atrás disso agora. Mas daí eu só traduzi a gramática mesmo, né? Não a parte do vocabulário, isso foi traduzido depois, eles aceitaram, então, agora, uns anos atrás. Daí fiz todo o vocabulário para colocar junto com a gramática. E também o gabarito, porque tem um livro enorme do gabarito da gramática também, que não está traduzido porque é muito dinheiro. Então, isso foi assumido pela AES, eles toparam isso e foi uns 2 anos, e daí fui experimentando com os estudantes. Sim. Eu acho que eu lembro que quando eu estudei, eu ganhei um polígrafo. Um polígrafo, né? Pois é. A Inge também, a Inge Eichwald, ela fala exatamente. Aí estava naquela fase. Depois eu acho que na época eu cheguei a comprar um outro livro de gramática que acho que era vendido e tinha vários trechos, um dicionário improvisado no final dela, só que ela não é igual a essa do Paige Kelly. Essa do Paige Kelly realmente é muito didática, muito boa, assim, né? É bem autodidático também, porque todos os textos são da Bíblia. Todos os exemplos o Paige tirou da Bíblia. Então, desde o primeiro dia, você está trabalhando com a Bíblia. E, então, você pode fazer referência para corrigir alguma tradução, você tem o português, você tem todos os vocábulos dentro do livro, né? Então... exercícios, paradigmas, exemplos. É um livro... Eu já tive uma pessoa que fez todo o curso de hebraico só por conta, estudando só a gramática. Nossa. E acho que daí ele fez a prova aí do mestrado. Mas é um livro que pode ser... Se você é uma pessoa disciplinada, claro, dedicada e vai atrás... você consegue. Só a parte da fala que fica talvez faltando, se fizer autodidático, né? Você não tem a pronúncia como deve ser. Faltou um CDzinho junto, então. Faltou. Agora seria CD, o próximo. CD já, acho que já tinha uma coisa de idade já quando eu falei de CD. O que é CD? O que é CD? Falta alguma coisinha agora que eles possam ouvir tudo.
Hoje em dia ia ter um QR Code com um site para baixar, até com vídeos, né, e tudo mais, né? Acho que ia ser muito legal. Uma das coisas, Marie, que eu estava lembrando aqui, né? Porque aqui já é um exercício de memória estar aqui conversando contigo, né? Eu lembro que acho que no primeiro ou segundo ano, não sei, nos primeiros anos que eu entrei na graduação, eu participei de um tipo de oficina de promoção da paz ou não violência. Ah, sim. Vocês. Do Ser Paz. Exato. Como é que foi esse serviço? Começou com seu pai? Sim. Meu pai era ativista da paz, né? Porque ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial e umas 6 semanas depois de Hiroshima e Nagasaki, a tropa dele foi lá e viu a destruição toda. E ele fez um voto, quando ele voltasse, se voltasse com vida, foi no final, depois da vitória, assim, depois... mas ainda estavam todos os soldados todos lá, que ele não iria mais levantar arma e ia trabalhar só para a paz. E ele cumpriu isso a vida toda dele desde lá e trabalhou sempre para desarmamento, para a justiça, para direitos humanos, né, para a paz. Essa foi a missão de vida dele, que ele trouxe aqui para esta, né? Conseguiu envolver muitos estudantes nesse trabalho. E daí, em 2001, ele fez o curso do projeto Alternativas à Violência. Na verdade, ele era membro do SERPAJ, com J no final, Serviço de Paz e Justiça, que era atuante desde 78 na ditadura, quando daí eles estavam trabalhando pelos direitos contra a tortura, essas coisas mais. Era uma organização não governamental? Era um movimento. Um movimento. O SERPAJ era um movimento e, sim, se institucionalizou depois. Tem uma filial de SERPAJ em São Paulo, eu acho, e tem em Argentina. O Esquivel faz parte do SERPAJ. Então, ainda existe, mas aqui no Brasil houve desentendimento. O ser humano, por mais que trabalha pela paz, ainda, né, acontece coisas desagradáveis. Então, o Grupo do Sul se desfez do SERPAJ e criou o seu próprio grupo de trabalho pela paz aqui. E daí meu pai fez o curso do projeto Alternativas à Violência lá nos Estados Unidos, que é um projeto, é um movimento também, não é uma instituição, e já está em mais de 80 países, oficinas de vivências, de preferência 20 horas seguidos, né? Onde você, dinamicamente, não com palestras, mas com vivências, trabalha a resolução não violenta de conflitos, a formação de comunidade de confiança, a autoestima, né? A comunicação não violenta. Então, trabalha essas coisas. Então, ele trouxe isso para o Brasil em 2001. E ele começou oficinas aqui, treinou vários de nossos estudantes. O Marcos Aurélio é um dos primeiros, o filho do Roberto Tsuetch, o Bino Tsuetch, é outro. Tem o Juarez Auersberg, que virou monge, que já saiu da EST, mas tem vários estudantes que nesses anos agora se formaram como facilitadores do PAV, Projeto Alternativa da Violência. Mas meu pai trabalhava pela cultura da paz, então aqui no Brasil já, antes do PAV, em várias ações, né? Nós tivemos movimentos, e daí eu entrei como ativista, como adolescente, com ele, com os estudantes, e aí os estudantes do IPT que iam ou os estudantes da Faculdade de Teologia,
junto com ele, a gente fazia esses movimentos, protestos. Por exemplo, nós protestamos em frente da loja de armas aqui na Independência, contra as armas. Aqui tinha uma fábrica de armas aqui, né? Sim. Ainda tem, só que foi colocado para fora para sair. E lutamos contra os cluster bombs, né? As bombas... Como é que é isso em português? Aquelas bombas horríveis que explodem e mandam... estilhaços, assim, bomba de estilhaço. É ilegal agora, totalmente ilegal, mas tem países ainda usando. E o meu pai começou também, começou junto com outros o trabalho com pessoas com AIDS, lutando por lugares nos hospitais para eles, contra a discriminação, né? Ele trabalhou no ASPA, trabalhou no GAPA, esses todos são entidades que trabalhavam com pessoas com AIDS. E o meu pai também trabalhou muito tentando, que não conseguiu, ainda estamos lutando para que a IACLB realmente tomasse uma posição mais acolhedor, formalmente, de ministros e ministras LGBTQI, né, e tudo mais. E meu pai foi um dos que trabalhou com isso, dizendo que na clínica pastoral, no ministério, vocês vão estar lidando com pessoas que têm filhos e filhas que são gay, que são né, de várias homoafetivas, mas tem tantos agora que vocês precisam saber acolher, ajudar esses pais, essas mães, ajudar. Isso é uma coisa que tem que ser comunitária, tem que ser mudada a atitude, né? Então, é uma luta de muitos anos que nós ainda não conseguimos mudar muito, infelizmente. E isso era um trabalho paralelo, assim, dele, ou estava integrado com o trabalho na EST? Bem, ele sempre envolvia estudantes com isso, sempre, né? Não era um trabalho formal da EST, mas ele sempre levava estudantes junto para todas essas causas, nas ruas, nos protestos, e eu sempre junto também. Então, também o meu ativismo, o meu envolvimento no Ser Paz está diretamente relacionado a isso também. Então, isso é um legado muito importante também. Muito bem, muito bem. E como é que funcionam hoje em dia essas oficinas? Então, tá ficando, é uma coisa sociedade, de novo, como você estava falando. Essas oficinas funcionam melhor se são realmente de 20 horas, corridos, intensivos, e está sendo bem difícil conseguir pessoas que aderem ao primeiro básico, que depois que eles fazem a oficina, maravilha, fantástico. Claro, claro. Mas mesmo assim... É aquele sair da inércia, né? É o desafio. Então, mas a gente continua. Lá em Guaporé tem outro grupo também que está fazendo derivado da gente, está fazendo oficinas lá. Tem Goiânia, tem outros. E então, o PAV, na verdade, está espalhado mais ou menos pelo Brasil. E o Ser Paz é a entidade, ele foi formado em 2004 para poder dar nota fiscal para escolas, uma entidade jurídica e outros, gestão pública, etc. Nós já fizemos oficinas com guarda civil, fizemos oficinas com vários setores da prefeitura, etc. Para poder ter nota CNPJ. Meu pai resistiu isso com muita garra, porque institucionalizar significa matar quase, né? Só que a burocracia exige que você tenha uma entidade legal para poder cobrar alguma coisa, porque muitos trabalham gratuitamente, voluntariamente.
Mas aqui no Brasil, a nossa realidade é que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver. E se você tira tempo do teu trabalho, se você tem um trabalho flexível, você tem que ganhar alguma coisa para compensar esse tempo. Então, nós temos custos com facilitadores, nem todos, mas precisamos poder pagar facilitadores e precisamos poder manter um mínimo de uma infraestrutura de internet, essas coisas, para o Serpaz. Mas, no mais, o Serpaz, a entidade Serpaz, é totalmente voluntário. Todo mundo trabalha voluntariamente no Serpaz, né? E a função principal do Serpaz é propiciar, organizar essas oficinas do PAV. Mas nós também ainda trabalhamos com direitos humanos. O Alan está no Conselho Municipal de Direitos Humanos, e esse conselho está ligado com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, e nós trabalhamos com desarmamento. Então, nós tivemos bem ativos na campanha do Tratado de Comércio de Armas, para diminuir o tráfico ilegal de armas, para criar mais segurança no mundo. O Brasil aderiu e ratificou, mas falta implementar. Bem implementado, mas está dentro. E nós trabalhamos pelo banimento das armas nucleares também, que tenha também um tratado já em vigor, com mais de 120 países assinantes e ratificados. Não, 96. O outro tratado é 100 e poucos. O Brasil assinou o Tratado de Banimento de Armas Nucleares e foi um dos protagonistas em fazer acontecer esse tratado, ajudar a elaborar, só que ainda não ratificou, só que o Lula já deu como prioridade que esse Congresso tem que ratificar isso o mais logo possível. Mas o Congresso, enfim, sabemos, vai demorar, mas estamos nesse processo. E então o Serpaz trabalha nesses ramos. O desarmamento está mais difícil mobilizar agora. Sim, sempre teve foi difícil, um revés nos últimos anos, né? Quando a gente estava pleiteando aquele o Estatuto para não vender armas, né? O Serpaz foi bastante ativo naquela campanha também, mesmo que perdemos aqui no Rio Grande do Sul a votação, mas a gente ganhou bastante votos a favor de não vender armas para o público em geral. Muito bem. Então, esse é o Serpaz e é o testemunho que a gente quer dar, que, né, a cultura da paz envolve tudo isso. Direitos humanos, trabalhar para que todos tenham vida digna, plena, com todos os seus direitos. As pessoas não gostam de ouvir direitos humanos, têm uma aversão triste contra isso, mas é o que nós somos e é o que o Alan e eu queremos continuar sendo. Muito bem, Marie. Que conversa maravilhosa, né? Cheia de memórias, cheia de relatos e experiências, troca de experiências. Eu acho que isso é o que enriquece sempre esse bate-papo aqui que a gente propõe a fazer. Tem algo que eu não perguntei que tu gostaria de comentar, eventualmente? Assim, uma mensagem que tu gostaria de deixar? Bem, a mensagem principal aqui realmente, por mais difícil que seja, que não desanimemos na luta por uma cultura de paz. Né, sempre tem aquele ditado, ferreiro de casa, espeto de pau, uma coisa assim, né? Eu tenho encontrado dificuldade de ser essa pessoa mediadora aqui na Este.
mas é o meu desejo que a gente possa realmente ter relações mais pacíficas e que possamos continuar sendo uma entidade profética, acolhedora como nós somos, que tem sido muito importante para muita gente que é excluída de outros ambientes. Então, isso me deixa muito orgulhosa da Faculdade ZES, que nós somos uma entidade que tenta ser profética e que é acolhedora de toda a diversidade humana, né? Então, e que está tentando também lutar contra a mudança climática, né? Para a preservação do nosso planeta. E são essas coisas que fazem parte da cultura da paz. Uhum. Se nós não temos um planeta saudável, se nós não pararmos com a queima das matas e esse agronegócio e essas coisas, nós estamos matando o planeta e matando a nós mesmos. Então, talvez isso vai ser umas coisas que vocês vão editar fora, mas enfim, é a minha convicção de que para termos uma cultura de paz, nós precisamos lutar por todas essas coisas, né? Contra armas, contra a mudança climática, a preservação do planeta, acolhimento de toda a diversidade humana, né? Essas coisas precisam acontecer. Muito bem. Essa é a minha mensagem. E Deus escreve certo por linhas tortas. Exato, Deus escreve certo por linhas tortas. Muito bem, gratidão, Marie, por esse momento, essa conversa. Certamente ela vai ecoar bastante. E a você que está nos assistindo ou nos ouvindo, nossa gratidão por acompanhar aqui. Inscreva-se no canal se você não for inscrito ou inscrita. E até o próximo Luteranices. Turn down.